Alvíceras, Alvíceras. História da Igreja de Cristo, de Daniel Ropes. Feridas no corpo social. As mesmas causas profundas de ruína que atuam sobre a vida moral observam-se também na ordem social do mundo romano. Por mais poderosa que seja a impressão de equilíbrio e de estabilidade que esse mundo nos oferece, há nele algo de esclerosado e, em certos pontos, uma secreta ferida. Durante os últimos séculos da antiguidade, a humanidade sofre, cada vez mais conscientemente, daquele mal que sempre destruiu as civilizações: o desaparecimento dos valores sociais. Na medida em que o cristianismo se apresentar como uma doutrina social, esta crise da sociedade pagã terá para ele uma importância considerável e ajudá-lo-á a abrir caminho. Aqui, como em toda a parte, a chave de todo o mal é o dinheiro arvorado em rei. O rapidíssimo enriquecimento resultante das conquistas arrastará consigo um verdadeiro capitalismo, muito diferente do nosso, porque não assenta sobre qualquer empresa industrial que crie bens proveitosos para o corpo social, mas sobre o assambarcamento do ouro e das terras. Este capitalismo dos latifúndia, apesar dos protestos periódicos deste ou daquele espírito mais clarividente, atinge proporções inconcebíveis. Metade da província da África pertence apenas a 6 homens. Os beneficiários dos grandes espólios de guerra e da exploração das terras são, de uma maneira geral, os mesmos. Formou-se, pois, uma classe riquíssima, muito pouco numerosa, que se encontra ligada de perto ao Estado, mas está separada por um abismo das classes mais baixas da sociedade. Esta é a causa profunda que levará o império à ruína econômica. O sistema romano apoia-se em grande parte sobre a exploração dos países conquistados. Quanto mais o império se dilatar, mais rico será e mais gastará. Quanto mais gastar, maior necessidade terá de crescer. Enquanto Roma vitoriosa anexar e saquear, a sua economia perecerá e parecerá próspera. Mas no dia em que a expansão cessar, o império estará virtualmente falido e conhecerá todos os males dos países à beira do abismo: dificuldades financeiras, impostos abusivos e inflação. Há, assim, uma grave desproporção entre uma aristocracia entregue aos prazeres e uma enorme massa popular que, dos benefícios da civilização, mal fica com as migalhas. Os historiadores não nos dizem uma só palavra sobre todos esses cidadãos sem recursos, esses pequenos artesãos, esses desempregados, esses peregrini cosmopolitas. As alegrias e as penas dos humilhores interessam menos do que os feitos e as gestas dos Césares. Mas nós não podemos perder de vista esses humildes, se quisermos compreender o mecanismo da expansão cristã. Todos esses cardadores, pisoeiros, cordoeiros e lojistas de toda a espécie, que vivem amontoados em enormes casas de aluguel de 4 ou 5 andares, cujos quartos não recebem outra luz que a dos corredores que lhes dão acesso. O único interesse das autoridades por esses homens é que eles se conservem tranquilos. Sob o império, nem mesmo têm direito de voto. A condição dos humilhores romanos é, em certo sentido, menos dura que a do proletário dos séculos XVIII e XIX.
o trabalho para aqueles que a ele se entregavam, nada tinha de comum com o nosso trabalho tecnicizado. Não tomava o dia todo e alternava-se com muitos momentos de descanso, como ainda hoje acontece no Oriente. Tampouco era embrutecedor, como era e continua a ser o trabalho nas fábricas. Uma plebe pobre, mas que tinha ainda possibilidades de experimentar a alegria de viver, valia bem mais do que um proletariado embrutecido. A sociedade romana não está apenas desequilibrada, está e estará cada vez mais fossilizada. Vão longe os tempos republicanos em que cada homem livre tinha a sua oportunidade de fazer carreira no cursus honorum. Os patriarcas romanos tentam reagir contra os perigos da desagregação social que notam perfeitamente. Mas como? É já um velho erro dos dirigentes de todos os tempos julgarem que uma sociedade se salva endurecendo as suas hierarquias. A crise demagógica em que a República se afundara no embate das ambições rivais, acabando por destruir a ordem democrática, foi substituída na época de Augusto por uma organização compartimentada que se apoiava sobre o mais detestável dos princípios, a escala do dinheiro. No cimo estão os senhores, que devem possuir 1 milhão de sestércios, e a quem se reservam os cargos altos e rendosos. São eles que constituem a nobilitas hereditária, graças a um decreto de Augusto que estende até a terceira geração as prerrogativas dos senhores, dos laticlavos. Depois vêm os cavaleiros, que devem possuir obrigatoriamente uma fortuna de 400.000 sestércios. São também privilegiados, e os muitos postos oficiais, bem como as inúmeras empresas comerciais que detêm, fazem com que estejam associados ao desenvolvimento do império. A partir de Cláudio, ficam a constituir uma nobreza de segunda categoria. E embaixo, nada a não ser a plebe, o povo humilde, sem riqueza, sem prerrogativas e sem esperanças. Então veja que nos lembra esta divisão tripartite à época da Revolução Francesa, a França do século ali 18, século 19 também, que possuía 3 estamentos burocráticos, né? 3 classes sociais. A primeira era a dos nobres, a segunda, o segundo estado, assim chamado, o do clero, e o terceiro estado, o do povo, que era mais de 90% da população. No caso aqui em Roma também há uma divisão tripartite aqui na Roma do século V. Na verdade, já uma Roma que já saiu do seu império, já virou uma Roma dominada, né? O Império Romano aqui já está dominado, mas antes mesmo de perder essa hegemonia, Roma já era dividida, né, em 3 classes sociais bem definidas. Depois que foi vencida, começou isso aí a sofrer uma certa mudança, aos poucos cada vez mais drástica, bruta, né? E, claro, isso foi se modificando um pouco, mas dentro dos seus domínios, agora conquistados por outros povos, ainda existia um ranço, uma herança desta divisão tripartite também. E somente com o tempo é que isso começou a mudar. Mas como eu falei, não quer dizer que mudou totalmente, porque como eu disse, na época da França, ali da Revolução Francesa, isso ainda existia. França é Europa. França ocupa uma área que era ocupada e dominada pelo Império Romano, né, onde já existia essa divisão tripartite. E também, se você observar bem, até mesmo no Brasil e em quase todos os países,
principalmente ocidentais, você vê, de certa maneira, essa divisão tripartite ainda, né? Você tem o poder dos ricos, dos nobres, você tem, em segundo lugar, a hegemonia cultural, que é dominada, né, por certas pessoas e também órgãos específicos culturais que dominam a cultura. É a classe chamada pensante, né, que informa e deforma a terceira classe, que é o povão. De certa maneira, isso ainda ocorre nos dias de hoje. Mas lá na época de Roma, desta época da qual falamos aqui, a Roma já decadente, né? E também, não só Roma decadente, praticamente todo o império, durante todo o período de domínio, né? Se não todo ele, de domínio romano, era assim, essa divisão tripartite. Então, é o que eu li. Como é que era essa divisão tripartite romana, da Roma Antiga? Você tinha ali a classe nobre, né? A classe nobre, você tinha ali os senhores que deviam possuir 1 milhão de sestércios. Então, para você pertencer na Roma Antiga à primeira classe, você tem que ter 1 milhão de sestércios, né? Aí você será um senhor, um nobre. Ok. Aí, para você pertencer à segunda classe, você não pode ter 1 milhão de sestércios, porque senão você seria da primeira. Mas se você tiver 400 mil sestércios a 1 milhão de sestércios, aí você já, ou melhor, até 999 mil sestércios, vamos colocar assim, aí você já consegue pertencer à segunda classe, que é a classe dos cavaleiros, né? E se você tem menos que 400 mil sestércios, ou seja, de 399 mil sestércios para baixo, aí você vai pertencer à plebe, ao povo humilde. Muito bem. Este sistema rígido, que já se comparou ao Tin do czar Pedro o Grande, pretende atribuir a cada categoria o seu lugar exato no conjunto. Mas falta-lhe aquilo que impede as sociedades humanas de morrerem de esclerose, isto é, certas correntes igualitárias que permitem que as energias e as ambições legítimas conheçam a luz do dia. Os homens novos, muitos dos quais tinham feito a glória da República, já não penetram nas altas esferas do império senão pela força, quando podem. É certo que se citam ascensões excepcionais de pessoas de condição humilde, mesmo de libertos, que chegaram ao topo, mas as circunstâncias que acompanham essas promoções são geralmente tão estranhas ou tão suspeitas que servem mais de escândalo do que de lição. Há outra situação pior que a da classe popular nas grandes cidades do império, a dos escravos, que seria aqui no caso a quarta classe social. É a chaga aberta no flanco do mundo antigo, e que hoje causa o maior espanto ao homem moderno. Aliás, sem muita razão, porque certas condições da vida atual da classe proletária poderão certamente escandalizar qualquer historiador que escreva daqui a 1000 anos. Sendo uma necessidade absoluta para um sistema econômico que carecia de máquinas, a escravidão sustentava o regime e, ao mesmo tempo, trabalhava para desagregá-lo. Então veja que, dentre tantas coisas que o Daniel Ropes fala aqui, de grandíssimo valor, uma coisa bastante provocante é o que ele diz aqui agora, neste último período. Eu vou repetir. Sendo uma necessidade absoluta para um sistema econômico que carecia de máquinas, ou seja, ainda não havia a revolução industrial, não tinha ocorrido, não havia máquinas, a escravidão sustentava o regime. Quer dizer, veja, para ver toda aquela revolução que houve na época do Império Romano, houve uma revolução, inclusive técnica, econômica, tecnológica, houve. Mas para ver essa revolução, essa evolução econômica, evolução técnica e evolução tecnológica, para haver isso, não existindo máquinas,
o que foi necessário, absolutamente necessário, foi a mão de obra escrava, sem a qual tal evolução não ocorreria. Então, podemos dizer que se hoje temos tantos e tantos benefícios tecnológicos, técnicos, e dos quais desfrutamos, né, o povo, o mundo desfruta, devemos isso aos escravos também, em grande parte, né? Sem a mão de obra escrava, talvez hoje nós não estivéssemos num nível de tecnologia, num nível de evolução técnica, tecnológica que estamos. Então, veja, não estou dizendo que era preciso, era imperioso que se escravizasse as pessoas. O ideal é que mesmo que nós não chegássemos num nível de tecnologia ao qual chegamos hoje, num nível de evolução técnica ao qual chegamos hoje, era melhor, talvez fosse preferível, claro, que não houvesse a morte e a escravização de tantas pessoas, inclusive negros, principalmente, né, se colocando aí na época da Idade Média, principalmente. Aliás, da expansão marítima, principalmente para cá. Mas se existe alguma coisa boa, se existe algum efeito colateral benéfico da escravidão, esse efeito talvez seja justamente as conquistas tecnológicas, as conquistas e as evoluções técnicas que advieram, que derivaram desse escravagismo, ok? Então, tudo tem o seu lado positivo, alguém disse. Então, vai ver que um lado positivo da escravidão, se existe algum lado positivo, tenha sido justamente essa evolução técnica, tecnológica, que graças a ela, hoje, de repente, nós tenhamos aí um smartphone na mão, um computador, uma lâmpada elétrica, uma televisão e assim por diante. Quem sabe a sua televisão ligada, ou o seu smartphone tocando, ou o seu rádio ligado, a sua lâmpada acesa, quem sabe, sem contar tantas outras invenções e conquistas em diversos campos do saber, quem sabe tudo isso não deva, né, em grande parte aí, aos escravos. Quem sabe tudo isso não seja, não ocorra, não esteja existindo diante dos seus olhos, graças aos senhores que decidiram um dia escravizar pessoas. E graças ao trabalho escravo dessas pessoas, naquela época, aquela tal sociedade conseguiu, de certa maneira, gostando ou não, você concordando ou não, evoluir. E aí, através dessa evolução, descobertas advieram, inovações ocorreram, etc, etc, etc. Bastante provocador, mas é um raciocínio bastante lógico. E, quer saber, na minha opinião, eu concordo exatamente com isso. Já vimos que, pelo baixo custo da mão de obra que fornecia, a escravidão tendia a arruinar o trabalho livre. Então, arruinando o trabalho livre, de certa maneira, o império também era arruinado, era alvo dessa concussão interna, mais um item, mais um elemento de abalo interno. Ou seja, a escravidão no Império Romano, ao passo que o sustentava e o fazia ir para frente, também o demolia, o implodia aos poucos. Além disso, pela dependência em que colocava alguns seres humanos com relação a outros, levava à escravidão à crueldade, à injustiça, e se pensarmos nas condições da escravidão feminina, a outras formas de imoralidade. O Alto Império procurou em vão conciliar os dois aspectos contraditórios. Por um lado, a necessidade absoluta que tinha de escravos, e por outro, o sentimento cada vez mais nítido de que essa instituição era viciosa na sua origem. Não há dúvida de que, quando consideramos uma instituição tão vasta como a escravidão, temos de matizar o nosso juízo de modo a não vermos tudo de cor uniformemente negra. A condição servil variava conforme os casos. Há muitas inscrições que nos deixam entrever,
relações de sincera afeição e de mútua confiança entre senhores e escravos. Quando Sêneca aconselhava a tratar os escravos como amigos humildes, e Plínio, o jovem, se dizia arrasado por causa da grave doença de um dos seus servos, as palavras destes homens deviam encontrar eco em muitos corações. Se os escravos rurais, submetidos a administradores muitas vezes ferozes, e pior ainda, os escravos das minas, têm uma existência horrorosa, os do Estado, da casa de César, são muito menos dignos de lástima, e os que se ocupam em serviços domésticos são geralmente bem tratados. Em certos casos, valia mais a pena ser escravo de um senhor rico e benévolo do que um simples operário pobre. Além disso, havia sempre a esperança da alforria, pelo pagamento do resgate ou por concessão do senhor. Uma vez obtida, esta condição colocava imediatamente o liberto, ou ao menos os seus filhos, em situação idêntica à dos homens livres. Mas, à parte estas exceções, não resta dúvida de que a vida do escravo era dolorosa. Já o era para aqueles que nasciam numa família de condição servil, mas era-o muito mais para os prisioneiros de guerra e para as vítimas dos piratas, que continuavam a ser vendidos nos mercados. A privação de quase todos os direitos civis e religiosos fazia do escravo menos que um homem, uma ferramenta inanimada, uma coisa, res em latim, conforme a velha expressão jurídica. E se incontestavelmente houve nos primeiros séculos do Império, sob a influência dos filósofos e mais tarde do cristianismo, uma corrente que lutava para que o escravo fosse tratado com mais humanidade, houve também outra corrente, que nunca desaparecerá, que por excesso de confiança ou por orgulho, aconselhava sempre a usar de dureza e rigor. Percebem-se bem as duas correntes num incidente ocorrido no tempo de Nero. Um alto magistrado foi assassinado por um dos seus escravos, e o Senado, após longa discussão, decidiu aplicar a todos os servos da casa a velha lei que condenava ao suplício da cruz todos os escravos que não tivessem sabido proteger o seu senhor. Diante dessa sentença terrível, houve tais protestos, populares, que os 400 condenados tiveram de ser executados sob a guarda do exército. Então veja que interessante, né? Triste, porém interessante, deveras. Uma pessoa, um senhor com muitos criados em sua grande, enorme casa, é assassinado por um dos seus criados. Ninguém sabe qual é o criado, ou, se sabem, não contam o que acontece. O governo Nero manda então crucificar dentre aquelas centenas de pessoas que compunham a criadagem, todos aqueles que julgavam ter responsabilidade em não ter protegido ou não terem feito nada para impedir tal assassinato. Então, somente 400 pessoas foram crucificadas, mas o povo, as pessoas ao redor, ficaram indignadas. E para que as centenas de execuções tivessem a sua conclusão, foi preciso que o exército romano fizesse guarda e cercasse o perímetro para que as cruzes pudessem ser instaladas e as pessoas crucificadas. O que a escravidão revela de forma bem chocante, coisa que, aliás, se pode observar também em qualquer outra área, é a contradição fundamental do próprio sistema da romanidade. O universalismo que o Império proclama como princípio e o orgulho que daí deriva não englobam todos os homens, mas apenas um grupo de privilegiados. A cidadania do mundo
exclui do seu seio milhões de seres vivos. Entre o homem livre e o escravo, entre o rico e o pobre, entre o civilizado, isto é, o greco-romano, e o bárbaro, erguem-se altas barreiras. A ideia de que, ao perder-se a liberdade, se perde a natureza humana, ou de que, diminuindo a fortuna, se retrocede na escala dos valores oficiais, consagra uma injustiça imensamente mais profunda e mais fundamental do que aquela que caracteriza a nossa época. A ordem imperial baseia-se numa certa definição das hierarquias humanas, mas essa definição é falsa e brutal nos seus próprios fundamentos. No entanto, seria errôneo, muito errôneo, dizer que houve no Império Romano dos primeiros séculos qualquer aspiração revolucionária, no sentido de que hoje damos a esta expressão. Não é nos termos da moderna dialética que funciona neste período a lei de bronze, assim chamada. A massa desfavorecida não reage contra a sua situação por meio da revolta, mas antes pelo ceticismo e pelo cinismo político. De tempos a tempos, essa massa apoia algum ambicioso que, para romper as barreiras que se lhe opõem, apela para o proletariado urbano ou militar. É sob a forma de aventuras autoritárias que se manifesta e se manifestará cada vez mais uma certa aspiração dos humilhados por mudanças. Tal é o sentido das profundas palavras de Tácito a propósito da grave crise de 68 para 69. Os segredos do império foram desvendados. É com efeito a primeira vez que se revela aos olhos da história o fato de que, entre a injustiça de uma ordem estabelecida e a injustiça da violência, o que está em jogo é o poder. Mas a massa servil é pouco afetada por este absoluto, obscuro despertar da consciência. A sua vontade revolucionária não passa de algo esporádico e limitado. Em 71, antes da nossa era, o Trácio Espartaco sublevara os seus temíveis bandos e fizera frente às legiões durante 2 anos. Em 24, segundo Tácito, Roma, abre aspas, tremeu perante uma revolta de escravos rurais, fecha aspas. Mas a escravidão é ainda uma peça muito decisiva no sistema para que possa ser questionada. Só virá a esboroar-se 1000 anos mais tarde, quando as aspirações espirituais e os progressos técnicos em convergência impuserem e permitirem a sua supressão. Nos 4 primeiros séculos da nossa era, o que vagamente esperam milhões de seres humanos a quem se recusa o nome de homens é apenas que os ensinem a levantar a cabeça.